Há momentos em que tudo parece um peso impossível de carregar. Dias em que a alma se arrasta, o coração desacelera e a mente se enche de perguntas que não encontram resposta. O silêncio de Deus soa ensurdecedor e a vontade de simplesmente parar se torna quase irresistível. Você já sentiu isso? É como se toda luta fosse em vão e desistir fosse a única saída. O desânimo se infiltra nas brechas da alma quando as orações parecem não passar do teto, quando os dias se repetem sem perspectiva de mudança e o esforço não produz resultados visíveis. É nesse ponto que muitos começam a ceder, duvidando se vale a pena continuar. Mas será que essa sensação define a verdade sobre a sua vida? Será que Deus se esqueceu de você ou há algo que você ainda não está enxergando? A palavra nos dá um lembrete poderoso para esses momentos. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Essa promessa não foi feita apenas para tempos bons. Foi escrita para aqueles que sentem o peso do cansaço, para quem pensa em parar porque já não enxerga forças para continuar. Deus nunca disse que o caminho seria fácil, mas Ele garantiu que estaria conosco em cada passo. E se Ele prometeu renovar as forças, significa que não fomos feitos para desistir. Mas a realidade é dura, não é? Quando os dias passam e nada muda, quando você dá o seu melhor e ainda assim parece não ser suficiente, a fé se torna um desafio. Como continuar acreditando quando as circunstâncias gritam o contrário? Como seguir em frente quando tudo dentro de você pede para parar? O mundo prega a ideia de que quando as coisas não acontecem no tempo esperado, é melhor desistir e tentar outro caminho. Mas Deus trabalha de uma forma diferente. Ele não apenas olha para o agora, mas enxerga o que está sendo construído dentro de você através dessa luta. A perseverança não é apenas uma questão de resistência, mas de transformação. Cada batalha que enfrentamos nos molda de uma maneira que só entenderemos lá na frente. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, um deserto onde a esperança parece estar secando. Mas antes de pensar em desistir, pergunte-se: e se você estiver mais perto da promessa do que imagina? E se o que você vê como um obstáculo for, na verdade, um processo necessário para que a bênção que Deus preparou não se perca? O inimigo quer que você acredite que não há mais motivo para continuar, que seu esforço não faz diferença e que suas orações caíram no vazio. Mas se há tanta resistência contra você, já parou para pensar no motivo? O que será que está prestes a acontecer na sua vida que o inimigo tanto teme? Se desistir fosse realmente a melhor opção, você não sentiria esse incômodo no seu coração. E se você sente, essa mensagem é para você. O que está por trás dessa luta pode ser muito maior do que você imagina. E talvez, só talvez, a resposta que você busca esteja bem mais próxima do que parece. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Há uma exaustão que não se resolve com uma noite bem dormida ou com alguns dias de descanso. O tipo de cansaço que esgota a alma, que torna cada dia um esforço enorme e transforma até as pequenas tarefas em fardos pesados. Quem já sentiu isso sabe que não se trata apenas de desgaste físico, mas de um esgotamento interno, como se algo dentro estivesse se apagando lentamente. É nesses momentos que a vontade de desistir se torna forte. A ideia de simplesmente largar tudo e parar parece, de alguma forma, a única solução possível. Quando as batalhas se acumulam e os resultados não aparecem, quando os esforços parecem ser em vão, a mente começa a acreditar que talvez o melhor seja recuar. Mas será que essa sensação reflete a verdade?
Ou será que a exaustão está distorcendo a sua percepção da realidade? A vida tem uma forma sutil de nos desgastar. Nem sempre é um grande problema que nos derruba, mas a soma de pequenas frustrações, a repetição de dificuldades que não encontram solução imediata. Você ora, espera, acredita, mas os dias passam e as respostas não chegam. E com isso, vem a pergunta silenciosa: até quando? O cansaço da alma não significa ausência de fé. Muitos que têm um coração sincero diante de Deus enfrentam períodos assim. E se você sente isso, não significa que há algo de errado com você. Apenas significa que sua força chegou ao limite, e isso acontece com qualquer ser humano. Mas Deus não espera que você caminhe sozinho nessa luta. Ele conhece o peso que você carrega e sabe até onde você pode ir. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus fez um convite que ecoa até hoje. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Repare que ele não disse que aliviaria apenas aqueles que fossem fortes ou que tivessem respostas para tudo. O convite é para os cansados, para aqueles que se sentem sobrecarregados, para quem já não vê saída. O próprio Deus reconhece que há momentos em que o peso da vida se torna insuportável, e é por isso que ele nos chama para perto. Muitas vezes, a vontade de desistir vem porque tentamos carregar tudo sozinhos. Assumimos responsabilidades que não são nossas. Alimentamos pensamentos que nos enfraquecem e, sem perceber, nos afastamos da fonte que realmente renova as forças. Mas quando Jesus convida os cansados, ele não está apenas oferecendo um descanso temporário. Ele está dizendo que existe uma forma diferente de viver, onde a paz não depende das circunstâncias e a força não vem apenas da nossa capacidade, mas da presença dele em nós. Talvez você esteja lutando há tanto tempo que já não lembra mais como é viver sem esse peso. Mas hoje, Deus te lembra que você não precisa suportar isso sozinho. Ele vê o que ninguém mais vê. Ele entende os pensamentos que você não consegue explicar. E mais do que isso, ele está pronto para renovar suas forças e colocar esperança onde hoje existe desânimo. Antes de tomar qualquer decisão baseada no cansaço, lembre-se: o que você sente agora não é o seu destino final. Isso não define o seu chamado, nem determina a sua história. O que parece um fim pode ser apenas uma pausa antes de algo novo. O que parece ser um beco sem saída pode ser o momento exato em que Deus entra em cena para fazer o que você não pode fazer sozinho. O descanso verdadeiro não vem de parar, mas de confiar. E essa confiança se fortalece quando entendemos que não estamos sozinhos na caminhada. Há momentos em que a sensação de estagnação se torna insuportável. Você se esforça, faz tudo o que está ao seu alcance, ora com fé, mas nada muda. As portas que deveriam se abrir continuam fechadas. Os caminhos parecem bloqueados e tudo o que resta é um silêncio que machuca. A espera pode ser um dos maiores desafios da vida. Não porque somos impacientes, mas porque, em muitos casos, o que está em jogo não é apenas um desejo passageiro, e sim algo pelo qual lutamos há tempo demais para simplesmente aceitar o não como resposta. Mas e quando esse não parece se repetir continuamente? E quando tudo ao redor sugere que não há mais motivo para insistir? Nesses momentos, o cansaço da espera se transforma em dúvida. Será que Deus realmente ouviu a oração? Será que há algo errado comigo? Será que é falta de fé? O silêncio de Deus pode dar a impressão de que Ele não está agindo, mas essa é apenas a perspectiva humana, limitada ao tempo presente. O que parece um atraso pode ser, na verdade, uma construção invisível de algo muito maior do que aquilo que foi pedido. Quantas vezes buscamos uma resposta rápida, sem perceber que uma bênção recebida antes do tempo pode se transformar em um fardo?
Deus não trabalha de acordo com a nossa ansiedade. Ele não libera uma promessa enquanto não houver estrutura para sustentá-la. E é por isso que muitas vezes sentimos que nada está acontecendo, quando, na verdade, o processo está em andamento, apenas fora do nosso campo de visão. O livro de Salmos nos dá um lembrete poderoso. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Se o tempo de espera tem sido longo, talvez não seja um sinal de que algo está errado, mas uma prova de que Deus está fortalecendo o seu coração. Ele não quer apenas que você receba a bênção, mas que esteja preparado para vivê-la da melhor forma possível. Muitos desistem no meio do caminho porque se deixam vencer pelo desânimo. Desistem porque não enxergam mudanças visíveis, porque se cansam de tentar, porque acreditam que se algo ainda não aconteceu, então não vai acontecer. Mas a espera não significa negação. A demora não significa abandono. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas a fidelidade dele nunca falha. O que hoje parece um silêncio absoluto pode, na verdade, ser a construção de algo muito maior do que aquilo que você pediu. O que parece uma porta fechada pode ser Deus te livrando de algo que você ainda não percebeu. Não permita que a sensação de estagnação roube a sua fé. Não permita que a demora te convença de que a promessa foi esquecida, porque no tempo certo, Deus não apenas abrirá as portas, mas fará isso de uma forma que você entenderá que nunca esteve sozinho. Nem sempre o que nos faz pensar em desistir é o cansaço ou a demora. Muitas vezes é o medo do que vem pela frente. O desconhecido assusta. A incerteza gera dúvidas que crescem dentro da mente como um eco interminável. E se não der certo? E se eu estiver fazendo tudo isso para nada? E se eu não for capaz? O medo paralisa. Ele sussurra que é melhor recuar, que o risco é grande demais, que talvez seja mais seguro ficar onde está do que dar um passo à frente e se frustrar. Mas viver na segurança do que é conhecido nem sempre significa viver no propósito de Deus. Muitas vezes, aquilo que parece um conforto hoje é o que está impedindo que algo muito maior aconteça. A verdade é que ninguém tem controle absoluto sobre o futuro. O próximo dia é sempre um território desconhecido. Mas será que esse é um motivo para deixar que o medo dite os passos? Quantas oportunidades já foram perdidas porque alguém escolheu se esconder ao invés de confiar? A ansiedade nasce da necessidade de querer garantir cada detalhe antes de agir. O desejo de ter todas as respostas antes de tomar uma decisão pode ser um grande inimigo da fé. Se Deus já tivesse mostrado cada detalhe do caminho, então não seria necessário confiar. Mas é justamente na incerteza que a fé se fortalece. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Se o medo não vem de Deus, então de onde ele vem? O inimigo sabe que a dúvida tem o poder de frear uma pessoa mais do que qualquer obstáculo real. Enquanto estiver paralisado pelo medo do que pode acontecer, você não se move. E quando não se move, também não avança para viver aquilo que Deus preparou. Toda promessa de Deus exige um passo de fé. Não existe crescimento sem movimento. Não há conquistas sem riscos. Não há propósito sem desafios. A diferença entre quem vence e quem desiste está na disposição de continuar mesmo quando o futuro parece incerto. Se existe algo que Deus colocou no seu coração, se há uma direção que você sente que deve seguir, mas o medo tem te impedido, lembre-se de que a segurança real não está em evitar riscos, mas em confiar que Deus está no controle. O que hoje parece incerto pode ser exatamente o que Deus está usando para te ensinar a depender dele. O que hoje assusta pode ser o primeiro passo para um testemunho que você ainda nem imagina. O medo só tem poder sobre quem decide ouvi-lo.
Mas quem escolhe confiar, mesmo sem ver o caminho completo, descobre que Deus sempre esteve guiando cada passo. Nem sempre a maior batalha acontece dentro de nós. Muitas vezes, o peso que mais desgasta vem das palavras que ouvimos. As opiniões alheias têm o poder de levantar ou derrubar alguém. Um simples comentário pode gerar dúvidas, alimentar inseguranças e fazer com que alguém, que antes estava firme, comece a questionar se vale a pena continuar. Quantos já abandonaram sonhos porque ouviram que não eram capazes? Quantos desistiram antes de tentar porque alguém disse que não daria certo? O problema não está apenas no que foi dito, mas no espaço que essas palavras encontram dentro do coração. A necessidade de aprovação pode ser uma armadilha. Quando se vive para ser aceito, qualquer crítica se transforma em um obstáculo, e a verdade é que sempre haverá quem duvide, sempre haverá quem tente diminuir aquilo que Deus colocou dentro de você. Se cada passo for baseado na aceitação dos outros, então qualquer comentário negativo será um motivo para parar. A vida não pode ser guiada pelo que dizem. Nem todo mundo enxerga o que Deus já revelou a você. Nem todo mundo entende o propósito que foi colocado sobre a sua vida. Se cada pessoa tivesse desistido só porque alguém disse que não conseguiria, muitos testemunhos nunca teriam existido. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 25, está escrito: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto refúgio. Se a sua confiança está nas palavras das pessoas, qualquer crítica pode se tornar um laço que prende e impede de avançar. Mas quando a confiança está no que Deus disse, não importa quem duvide, porque a promessa continua sendo real. Muitas opiniões são baseadas nas limitações de quem fala, e não na verdade sobre quem escuta. Alguém que nunca conseguiu algo pode tentar convencer outros de que também não conseguirão. Alguém que tem medo de sair do lugar pode projetar esse medo em quem está tentando avançar. Mas quem tem um propósito não pode se prender à visão limitada de quem não enxerga além do que é visível. Se o que você está fazendo tem propósito, se a direção veio de Deus, então nenhuma palavra pode mudar o que já foi determinado. Nem todo mundo precisa entender, nem todo mundo precisa aprovar. O que importa não é quantas pessoas acreditam em você, mas sim o quanto você acredita naquilo que Deus colocou dentro de você. Quem vive para agradar a todos acaba perdendo a própria identidade. Mas quem aprende a confiar em Deus encontra força para continuar, mesmo quando as vozes ao redor dizem para parar. O que vale mais? A opinião passageira de quem não conhece o futuro ou a voz daquele que escreveu toda a sua história antes mesmo de você nascer? Se o peso tem sido grande e a vontade de parar insiste em tomar conta do seu coração, lembre-se, Deus não te criou para desistir. O cansaço, as lutas e as incertezas podem ser reais, mas a fidelidade dele também é. O que hoje parece impossível já está sendo trabalhado por suas mãos. Nada que vem de Deus se perde no meio do caminho. Talvez você não veja ainda o propósito por trás de tudo isso, mas Deus vê. Talvez você não sinta forças para continuar, mas Ele te fortalece. O que parece ser o fim pode ser, na verdade, um recomeço planejado por Deus para te levar ainda mais longe. O que Ele começou, Ele vai completar. Agora, quero te convidar a um momento de entrega. Essa oração não é apenas um ritual, mas um encontro real com o Deus que te sustenta. Feche os olhos, abra o coração e fale com Ele, porque no silêncio da sua alma, Ele já está te ouvindo. Pai amado, neste momento, nos colocamos diante de Ti com toda a sinceridade do nosso coração. O Senhor conhece cada pensamento, cada dor e cada luta que temos enfrentado. Não há nada que possamos esconder de Ti,
Pois antes mesmo que as palavras cheguem aos nossos lábios, o Senhor já sabe tudo o que se passa dentro de nós. Hoje, queremos te entregar esse peso que carregamos. As batalhas têm sido intensas, as portas parecem fechadas, o desânimo tem tentado roubar a nossa esperança. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que não nos abandona. Mesmo quando não vemos saída, mesmo quando tudo ao redor diz que é impossível, escolhemos confiar que a tua vontade é perfeita e que os teus planos são maiores do que qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Senhor, fortalece aqueles que estão cansados. Renova as forças de quem já pensou em desistir. Derrama tua paz sobre aqueles que estão inquietos e ansiosos com o futuro. Se há alguém que se sente sozinho e sem direção, que a tua presença agora seja real e traga consolo. Se há corações angustiados, que sintam o teu abraço restaurador. Pai, sabemos que nem sempre entendemos os teus caminhos. Há momentos em que tudo parece estar parado e a espera se torna dolorosa. Mas hoje escolhemos confiar que o Senhor está trabalhando, mesmo que ainda não consigamos ver. Escolhemos acreditar que cada demora tem um propósito e que nenhuma oração passa despercebida diante de ti. Que toda voz de desânimo, todo pensamento de desistência, toda mentira que tenta nos fazer duvidar da tua fidelidade, seja calada agora pelo poder do teu nome. Repreendemos toda insegurança, todo medo, toda palavra contrária que tenta nos fazer parar. Declaramos que seguimos firmes, não por nossa própria força, mas porque o Senhor nos sustenta e nos guia. Senhor, nos ensina a confiar no tempo certo das tuas promessas, a descansar sabendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o nosso coração não se desespere quando as respostas não vierem no tempo que queremos, mas que possamos esperar com paciência, sabendo que o Senhor nunca falha. Obrigado, Pai, porque mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor não nos deixa sozinhos. Obrigado porque tua graça nos sustenta e tua misericórdia nos renova a cada dia. Entregamos tudo em tuas mãos e declaramos que desistir não é uma opção, porque confiamos no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração foi a sua conversa sincera com Deus, saiba que Ele ouviu cada palavra. O que parecia impossível já está nas mãos dele, e nada que for propósito dele para a sua vida será interrompido. O desânimo pode ter tentado te parar, mas você escolheu confiar. E essa escolha tem poder. Quem permanece firme colhe frutos que nem imaginava que estavam sendo preparados. Se essa mensagem falou com você, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, mais pessoas que precisam dessa palavra serão alcançadas. E nos comentários, escreva: nenhum obstáculo é maior do que a minha fé. Declare isso com convicção. E se você deseja tornar este ano um período de crescimento espiritual verdadeiro, com propósito e constância, não deixe de conferir o material que deixamos no primeiro comentário fixado. Ele pode ser exatamente o que você precisa para fortalecer sua vida de oração e caminhar mais perto de Deus. Que o Senhor te abençoe e continue guiando seus passos. Nos vemos no próximo vídeo.